Boa tarde. A audiência da CPI na Câmara de Vereadores não contribui em nada com o trabalho do Legislativo. Este é um dos destaques de hoje aqui no Jornal da Nativa. O senhor não tem vergonha de participar de um negócio sujo que roubou 8,5 milhões do povo da nossa... Cururu, não sou da Silva, é Silva. Mantenha calado. Durante esta semana, os voluntários vão fazer um levantamento nas cidades onde vão atuar. A primeira câmera vai ser instalada na esquina da Rua 15 de Novembro com 7 de Setembro. O equipamento vai ficar em caráter experimental nos primeiros 2 meses. A Brigada Militar alcançou um número recorde de prisões desde o início da operação de esforço concentrado. Desde janeiro foram mais de 5.500 prisões. A média é de 27,7 presos ao dia. Os números são reflexos de abordagens, apreensões de armas e termos circunstanciados. Mas a atuação da Brigada Militar contrasta com presídios lotados e sem condições de abrigar mais detentos. Além disso, a falta de provas criminais para manter os acusados presos faz com que a justiça acabe tendo que soltar muitos deles. Chegaram a Pelotas os professores que vão atuar na Operação Rondon de 2008. Durante esta semana, os voluntários vão atuar nas cidades da região. O avião da Força Aérea Brasileira aterrissou no aeroporto de Pelotas por volta das 6h30 da tarde. 15 professores e membros de instituições de ensino superior brasileiras desembarcaram. Esta é a primeira etapa do projeto Rondon de 2008. Durante esta semana, os voluntários vão fazer um levantamento nas cidades onde vão atuar, o que vai servir como base para formar projetos desenvolvidos no próximo ano. Nós seguimos as temáticas do projeto Rondon, conjunto A e conjunto B de ações, né, que é gestão pública, bem-estar social, cidadania e desenvolvimento sustentável. Além disso, a Prefeitura nos mandou um ofício solicitando algumas coisas, por exemplo, na área de oratória, de cerimonial, né, de gestão de oficinas pedagógicas, filmes educativos, desde criança até adultos, né, alguma coisa de conscientização ambiental, local para eles, em termos de drogas, de conscientização ambiental, todas essas temáticas que são moda nesse momento no país. O projeto Rondon é apoiado pelo Ministério da Defesa. São os militares que fazem o transporte dos voluntários. Nós prestamos o apoio logístico para que as universidades realmente possam vir ao município com toda a garantia, com toda a retaguarda possível para que possam trabalhar com a prefeitura, com a administração municipal, com a comunidade para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Os projetos vão ser aplicados na região em fevereiro. Cidades como São José do Norte, Piratini, São Lourenço do Sul e Dom Pedrito vão receber os voluntários. Cerca de 240 alunos devem atuar nos municípios da região. O Hospital Universitário da FURG de Rio Grande inaugurou as instalações do Banco de Leite. O banco tem capacidade para realizar a pasteurização de leite materno. Assim, se pode atender as mães que não conseguem amamentar seus filhos. O Banco de Leite funciona desde 2001 e coleta cerca de 35 litros de leite materno por mês. No próximo bloco, vamos conversar com o secretário de Receita de Pelotas, Oraide Soares. E ainda câmeras de vigilância vão monitorar o centro de Pelotas. Câmeras de vigilância vão monitorar o centro de Pelotas. O projeto do Cindy Lojas pretende instalar 15 câmeras na cidade. A primeira câmera vai ser instalada na esquina da Rua 15 de Novembro com 7 de Setembro. O equipamento vai ficar em caráter experimental nos primeiros 2 meses, mas outras 14 câmeras devem ser instaladas na cidade. 2 pontos já foram definidos, a esquina da Rua Andrade Neves com Marechal Floriano e General Neto com Marechal Deodoro. Os equipamentos devem trazer mais segurança tanto para lojistas quanto para os pelotenses.
Se nós conseguirmos implantar, e vamos implantar as 30 câmeras que pretendemos, eu não sei nem mensurar isso, quantos policiais representariam a mais no município de Pelotas. Então nós estaremos beneficiando muitos estabelecimentos, pronto-socorro, hospitais, enfim, que são locais que não teríamos como oferir recurso para comprar essas câmeras. Os equipamentos vão ser financiados por grupos de empresários de Pelotas. Cada câmera custa R$12 mil. 5 já foram vendidas. Mas uma emenda proposta pelo deputado Matteo Chiarelli deve implantar outras 15 câmeras na cidade. Estas devem ser colocadas em locais estratégicos, como os acessos ao município, próximos ao pronto-socorro e a hospitais e também no entorno de escolas. Até o final de 2008, devem ser 30 câmeras instaladas na cidade. Rio Grande já possui este tipo de monitoramento. A central fica no batalhão da Brigada Militar. Fim de ano é sinônimo de festas, mas também de impostos. Começam a chegar às casas das cidades da região sul os carnês do IPTU. Em São Lourenço do Sul, por exemplo, a prefeitura deve começar a entregar em janeiro os carnês. Em Capão do Leão, os carnês também vão ser entregues em janeiro e quem pagar até o dia 10 de fevereiro tem 15% de desconto. Já em Camaquã, os boletos do IPTU vão ser entregues em março. A prefeitura ainda não estipulou desconto para o pagamento à vista. Em anos anteriores, o percentual foi de 10%. Está aqui conosco o secretário de Receita de Pelotas também para falar da questão do IPTU aqui no município. Boa tarde, secretário. Boa tarde, telespectadores da Nativa. Estamos aqui às ordens, né? Secretário, quando começam a chegar os carnês do IPTU nas casas dos pelotenses? Faz uma semana que está sendo entregue e eu creio que esta semana, no máximo até quinta-feira, será entregue para toda a população. E como você falou em desconto aí, e já está sendo divulgado na mídia, até o dia 15 de dezembro, até o dia 20 de dezembro, desconto de 15%. Secretário, há algum aumento no IPTU? Boa sua pergunta. Não há aumento. O que há é a correção normal da URM, né, que dá menos de 4%. Mas alguns telespectadores já telefonaram fazendo indagações, porque não é esse o que eles viram no carnê, não é esse aumento. Mas o que acontece é o seguinte: quando houve alteração de área, aí sim teve um aumento, mas aí um aumento físico do prédio, não um aumento do imposto. Então o imposto foi o normal, a correção da URM que não chega a 4%. Secretário, há algum aumento de número de residências e no quanto representa isso nos cofres da prefeitura, esse IPTU? Bom, o aumento sempre, às vezes diminui o terreno e aumenta os prédios, mas o total em torno de 118 mil economias. Está sendo distribuído cerca de 70 mil boletos, mais ou menos 70 mil boletos. Mas são os pagantes, né? Porque ainda tem os terrenos, porque os terrenos não tem como você entregar, então os terrenos têm de ser retirados na secretaria e também tem desconto se pagar antecipado. Está certo. No próximo bloco nós continuamos conversando com o secretário de Receita de Pelotas, Oraide Soares. Você vai ver também que a CPI que investiga a venda da empresa conquistadora para a Coperec, instalada na Câmara de Vereadores, não auxiliou em nada aos legisladores. A cesta básica subiu em Pelotas. O aumento foi de 1,47% em novembro, relacionado a outubro. Isto significa que os pelotenses vão gastar mais R$ 8,74 para fazer as compras básicas. Massa de tomate, batata e o feijão impulsionaram o aumento. A Brigada Militar prendeu ontem à tarde 3 homens. Um deles foi baleado nas pernas. Segundo a polícia, 3 homens se desentenderam e um deles foi baleado nas pernas. A patrulha do Laranjal foi acionada por volta das 2 horas da tarde. Quando a equipe chegou ao Barro Duro, encontrou Cleo com um tiro nas pernas. Depois de fazer buscas, André Xavier foi localizado dentro de uma residência. Ele é apontado como o autor do disparo. A casa em que Veiga estava pertence a Júlio César. Dentro da residência, a polícia encontrou cachimbos e pedras de crack.
Segundo os 3 envolvidos, a briga ocorreu porque a vítima, Cléo Quaresma, teria mantido um caso com a mulher de um dos agressores. Mas a polícia acredita que tenha sido uma disputa pelo tráfico de drogas na região. A Força de Emprego Tático participou da operação. Milhares de ovos de tartaruga são apreendidos pela Patrulha Ambiental. Veja esta e outras notícias a partir de agora. Cerca de 5.200 ovos de tartaruga silvestre foram apreendidos ontem. Eles estavam na localidade Ponta Alegre, em Arroio Grande. Os ovos foram recolhidos na natureza e seriam comercializados no Brasil e em outros países. Os ovos foram levados para o Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da UFPEL para uma triagem. O Exército realizou um exercício na zona fronteiriça do país. No Rio Grande do Sul, a manobra se concentrou nas fronteiras com o Uruguai e Argentina. A Operação Fronteira Sul empregou mais de 3.000 soldados. Policiais federais e secretarias de segurança pública também apoiaram a atividade. Uma caldeira está sendo instalada na fábrica da Consulate. O equipamento vai impulsionar a produção na cooperativa. Uma caldeira de 44 toneladas, mais de 7 metros de comprimento, saiu do Rio de Janeiro e chegou hoje na cooperativa Consulate. O novo equipamento será responsável pelo fornecimento de energia, depois que a ampliação da unidade de laticínios estiver concluída. O presidente da cooperativa, Arno Koperek, esteve presente durante a chegada da caldeira ao Borg. A aquisição será importante para a nova estratégia da Consulate, que tem como meta ser uma das cooperativas com os equipamentos tecnológicos mais avançados e os mais modernos procedimentos de higiene e segurança na fabricação de seus produtos. Voltamos a conversar agora com o secretário de Receita de Pelotas, Oraide Soares, e o nosso assunto é o IPTU de 2008. Secretário, quem são os proprietários de imóveis em Pelotas que estão isentos da taxa de IPTU? Bom, são vários tipos de isenções, mas, Guilherme, eu diria assim, as mais importantes são pelo valor venal, que são 400 URs, né, isso dá em torno de 23 mil, não chega a 24 mil reais. Este valor de imóvel ele está automaticamente isento se for de um único proprietário exclusivamente para sua residência, para sua moradia. E também nós temos aposentados e pensionistas, que dá em torno de 3 mil isentos, que inclusive encerrou o prazo de recadastramento no dia 31 de outubro. Estes, se ganhar 2 salários mínimos e meio, e o valor venal do imóvel não pode passar de 1.500 URs, em torno de 88 mil. Esses estão isentos. Tem mais inventariados também pelo patrimônio histórico. Esses são os principais. Os arrendatários do PAR também estão isentos ao IPTU? Também estão isentos. Foi uma lei já assinada pelo prefeito Fetter em meados de agosto, setembro, se não foge a memória, que também está contemplado os arrendatários, porque até então o arrendatário não tinha o direito a isenção e agora eles já estão contemplados. Se eles fossem contribuintes, eles pagariam um valor significativo para o município ou não? Era um valor bem pequeno, porque o valor do imóvel, o valor do PAR, ele é bem menor de 400 URs. Se não estou ouvidado, é 200 e poucas URs. Secretário, e os recursos arrecadados com o IPTU, eles são destinados para quais áreas da cidade de investimentos? Bom, o imposto ele tem uma aplicação indireta, ele não é que nem a taxa que é por uma prestação de serviço. Mas eu creio que grande parte será para pagamento do 13º do funcionalismo, que eu creio que vai, se for na média do ano passado, nós devemos ter de antecipação em torno de 5 milhões. Secretário, e esses valores arrecadados com o IPTU, eles são maiores do que os repasses realizados pelo governo federal e estadual? Não, eles são menores. A receita tributária direta do município é bem menor. Tá, juntando toda a receita, o ISS e outras que tem no município, dá em torno de 17%, 18% do orçamento geral do município. Secretário, então, a partir de agora, quem quiser pagar o seu IPTU com desconto, o senhor nos diz que até dezembro pode pagar com desconto. Até dia 20 de dezembro, 15%. E depois, em janeiro, até 20 de janeiro, 5%. Mas eu chamo a atenção desse desconto de 15% até o dia 20,
porque realmente se você colocar isso aí na poupança, em todo o período, porque pode pagar parcelado depois, não vai chegar a esses 15 de jeito nenhum. É uma boa antecipação, um bom desconto. Está certo. Quero agradecer a presença aqui no Jornal da Nativa do secretário de Receita de Pelotas, Oraíde Soares. No próximo bloco você confere a previsão do tempo e vê também que os depoentes na CPI da Conquistadora não auxiliaram em nada a investigação dos vereadores. Os professores estaduais aprovaram um indicativo de greve. A assembleia do sindicato aconteceu em Porto Alegre. A falta de reajuste salarial e processos como a enturmação motivaram os professores a tomar a decisão. Agora vamos conferir as vagas do Cine de Rio Grande para esta tarde. Ajudante de mecânico de manutenção 10 vagas, carpinteiro 40 vagas, pedreiro 8 vagas, vidraceiro 2 vagas. Ajudante de eletricista, 10 vagas. Mecânico de automóveis e diesel, 1 vaga. Caldeireiro, 10 vagas. Peão domador, 1 vaga. Peão campeiro, 1 vaga. Mecânico de refrigeração, 1 vaga. Vagas femininas. Farmacêutica, 1 vaga. Costureira de overlock e costura reta, 1 vaga. Vendedora, 5 vagas. Empregada doméstica para todo o serviço, morar em Gravataí, 1 vaga. Acompanhante para a temporada de verão, morar em Gravataí, 1 vaga. O Cine do Rio Grande fica na rua Marechal Floriano, número 5, 2º andar. Tempo parcialmente nublado na região sul. Confira a previsão para esta tarde. Previsão do tempo. Oferecimento Cesta Amiga, a cesta básica da região sul em Piratini. Fone 3257-1991. No Chuí a mínima ficará em 18 graus, a máxima de 25, sol e nuvens. Em Bagé a máxima chegará a 33 graus. Já a mínima ficará em Erval em 14 graus. Rio Grande a máxima de 26 graus. Em Pinheiro Machado, a mínima ficará em 14, sol com nuvens. São Lourenço do Sul, a mínima 19 graus. Em Santa Maria, a máxima chegará a 33 graus. Em Porto Alegre, a máxima de 32 graus. Já em Torres, a mínima ficará em 18. Amanhã, em Camaquã, a mínima de 21 graus. A máxima chegará a 29, com chuva. Na quinta-feira, em Bagé, a mínima de 11 e a máxima de 25 graus, sol com nuvens. Nesta sexta-feira acontece a abertura do Cascata Luz no Parque Nova Cascata. No primeiro dia, o show vai ser com a orquestra da Universidade Católica de Pelotas. O Cascata Luz fica na BR-392, na região da Cascata, em Pelotas. Os 3 convocados a depor na CPI da Conquistadora na Câmara de Vereadores se negaram a falar. Eles se abstiveram de responder aos questionamentos feitos pelos parlamentares, o que soou como um deboche na casa e não contribuiu com o andamento das investigações sobre a venda da empresa Conquistadora. A CPI, que investiga possíveis irregularidades na venda da empresa Conquistadora, ouviu ontem novos depoentes. Paulo Roberto Vargas de Oliveira, Rudinei Ribeiro e Luciano Coperec foram questionados pelos vereadores, membros da comissão. Porém, por orientação de seus advogados, os 3 convocados pela CPI fizeram silêncio à maioria das perguntas. Eles fizeram uso do direito constitucional de se manterem calados e não responderam aos questionamentos. O senhor não tem vergonha de participar de um negócio sujo que roubou 8,5 milhões do povo da cidade? Cururu, não sou da Silva, é Silva. Mantenha calado. Como o senhor explica ser um motorista e, de repente, do nada, virou empresário? Reservo o direito de me manter em silêncio. Segundo o presidente da CPI, vereador Pedro Godinho, a sessão não contribuiu em nada para o andamento das investigações. O silêncio nos depoimentos causou certa decepção e fez com que os vereadores não concluíssem todas as perguntas previstas.
Na verdade não houve nada, porque eles não colaboraram com a CPI, vieram aqui todo o tempo se manter calado. Teve um depoente que nem o nome dos pais não quis dizer. Quer dizer, se não souber o nome dos teus pais, na verdade está fugindo e não querendo colaborar com a CPI, que é um troço sério, e a comunidade está esperando uma resposta dessa Câmara de Vereadores. Eu, como presidente da Câmara, quero levar isso até o fim e a imprensa falada e televisionada. Um documento enviado pelo oficial de justiça Paulo Renato Pistoletti foi protocolado na Câmara de Vereadores. O mandado de intimação informa que os convocados pela CPI estão sob habeas corpus. Com o documento em mãos, o vereador Godinho afirma que os questionamentos obedeceram todos os direitos legais. Depois da sessão nada esclarecedora, a comissão irá buscar novas estratégias junto à Prefeitura e procurar auxílio no Judiciário. Iremos reunir agora a comissão ordinária quarta-feira, que será amanhã, para nós tomar uma posição e pedir para o senhor prefeito, ou ele toma posição, faça intervenção nessa empresa, essa é a posição da comissão, e que faça a licitação imediatamente pela dívida que encontra hoje a Conquistadora em débito que tem com o município. Até agora ninguém sabe do paradeiro do empresário Carlos Tadeu Anversa, ex-proprietário da Conquistadora. A justiça prometeu ajudar, mas antes precisa saber onde o empresário está. Informações extraoficiais dão conta de que Tadeu Anversa está na região de Bagé ou no Uruguai. O Jornal da Nativa desta terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir do 12h30. Você fica agora com o SBT Rio Grande. Uma boa tarde para você.